A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nós, edificação neste momento. A Bíblia diz assim, livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós sabemos que a nossa única esperança está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem chamado Adão, o primeiro homem a ser criado na terra, Deus criou o homem e colocou ele no Jardim do Éden. E Deus deu toda a autoridade para que o homem tivesse aqui na terra. Sobre os animais, sobre as plantas, tudo estava sob o domínio do homem. Mas Deus disse também ao homem, comerás de qualquer fruto que está no jardim, mas tem um fruto que está no meio do jardim, esse não comereis. Então era só isso que Deus queria, se o homem obedecer a Deus ou não. Mas também Deus deu livre-arbítrio ao homem. Livre-arbítrio é direito de escolha, eu escolho obedecer a Deus ou não. Mas nós vemos na palavra de Deus que quando Eva se aproximou-se daquela árvore, Satanás usou aquela serpente e disse para Eva que poderia comer daquele fruto. Mas Eva disse, não podereis comer nem de olhar para ele. Mas Satanás disse assim, não, Deus sabe que no dia que comer desse fruto, será semelhante a Deus. Então isso despertou Eva o desejo de querer comer daquele fruto para ser semelhante a Deus. Então quando Eva pegou e viu que aquele fruto era bom, então Eva foi enganada, comeu do fruto e levou para Adão. E Adão sabia, Adão estava consciente, sabendo que era errado comer daquele fruto. Mas mesmo assim, Adão comeu. O livre-arbítrio de Adão, o desejo de obedecer, comendo do fruto ou não. Então ele ali comeu daquele fruto. Quando a Bíblia diz que Adão comeu do fruto, então o pecado entrou no mundo através de um homem. Por quê? Porque Adão era o cabeça, toda a responsabilidade estava em Adão. Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão não foi enganado. Adão sabia, mas quando ele comeu do fruto proibido, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, entrou a 3 tipos de morte. Primeira morte, morte espiritual. Adão continuou vivo, mas morreu espiritualmente, que significa longe de Deus. Perdeu a presença de Deus na sua vida. Então, a comunhão que Deus tinha com Adão, então ali a morte espiritual veio em Adão. Segunda morte, a morte do corpo. Nós sabemos que Adão morreu com 900 e poucos anos, então veio a morte do corpo. E a terceira morte é a morte eterna, significa separado eternamente de Deus. Mas nós sabemos que Deus preparou um cordeiro, vestiu Adão e Eva. E nós sabemos que através do cordeiro que foi morto, foi para perdoar o pecado de Adão. Deus já fez uma promessa a Adão, lá no Jardim do Éden. Mas primeiro ele deu a sentença. Adão, a Eva e a serpente. Para Adão ele disse assim, do suor do teu rosto comerás o pão. E da mulher a sentença foi, com dor terás filho e serás submisso ao teu marido. E para a serpente ele disse assim, tu comerás pós, e da semente da mulher vai nascerá um que esmagará a tua cabeça. Então a sentença foi dada ali. O homem trabalhava, Adão já trabalhava ali no Jardim do Éden, mas o trabalho de Adão era só cuidar das plantas, dos animais, colocar água para os animais. Não era um trabalho forçado, árduo, porque nós sabemos que hoje o trabalho é árduo. Mas Adão tinha tudo ali no paraíso. Então, Adão desobedeceu a Deus no paraíso, tendo de tudo. Mas nós vemos que, por causa do pecado do homem, está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Isaías
59, versículo 2, diz assim: por causa dos nossos pecados, existe uma barreira de separação entre Deus e o homem por causa do nosso pecado. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo unigênito, está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Deus envia o seu único Filho, envia o seu Filho para morrer por nós. Nós sabemos na palavra de Deus que a promessa que Deus fez lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então essa promessa já estava lá em Gênesis, já referindo a Cristo. E todas as promessas que estavam se referindo no Antigo Testamento já estava referindo a Cristo, o Messias. Como por exemplo, livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus já estava sendo profetizado já no Antigo Testamento. Também lá no livro de Isaías 7,14, que uma virgem dará luz, nascerá o Messias, o Salvador do mundo. No livro de Isaías 53, verso 1 em diante, nós vemos que ele seria humilhado, rejeitado, cuspido, ia levar as nossas dores, a nossa culpa caía sobre ele. Então já estava profetizado a respeito de Jesus Cristo. Então nós vemos todas as profecias se cumprindo em Jesus Cristo, que ele ia ser vendido por 30 moedas. Já estava profetizado lá no Antigo Testamento. Mas nós vemos que quando Jesus veio, João capítulo 1, versículo 11, diz assim que ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Quem? Jesus veio para o povo de Israel. Israel é o povo da promessa. Jesus veio para o povo de Israel. Mas Israel rejeita Cristo. Rejeitando a Cristo, então ele veio para o que era seu. Os seus rejeitaram. Então a salvação passou para o gentil, que somos nós. Então a salvação o gentil abraçou, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Até hoje, o judeu ainda espera o Messias. E nós não, nós aguardamos já a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. Então Israel espera ainda o Messias. A igreja espera a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então essa é a nossa esperança. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. João capítulo 14, versículo 1 diante, diz assim: não se turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Mas quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu que ele vai voltar. Para quem? Para a igreja que está esperando o arrebatamento da igreja. Está esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele venha arrebatar a sua igreja a qualquer momento. E ele disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, os judeus estão esperando ainda o Messias, e nós estamos esperando Jesus, o Salvador, porque nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Está escrito Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão Jesus Cristo, o único que pode salvar. Então Jesus é o único que pode salvar. Também nós vemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João capítulo 14, 6. Só Jesus é o caminho que leva para o céu. É o caminho da salvação, o caminho do perdão, o caminho da restauração. Caminho que Jesus nos mostra para ir para o céu. O caminho é Cristo. Então que você que possa reconhecer que é um pecador, reconhecer que necessita de Deus, necessita de perdão. Só Jesus pode perdoar. Não faça que nem o povo de Israel. O povo de Israel rejeita Cristo e até hoje estão esperando ainda o Messias. Mas nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador e estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação e nós podemos ter a esperança em Cristo Jesus, que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja.
e que você possa também fazer a sua decisão, entregar a sua vida a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.